Olá a todas e todos que nos acompanham toda semana no nosso Soberania em Debate, um projeto do SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, onde nós tratamos de temas de interesse nacional e local, no sentido do desenvolvimento e do respeito à soberania, à democracia e aos direitos humanos. Para todo mundo que nos acompanha, nós pedimos aqui tá o nosso QR Code do nosso Instagram, pedindo para que todos nos acompanhem, prestigiem o nosso programa, o nosso projeto. Nós vamos hoje conversar com uma pessoa muito importante que vai nos ajudar no debate do tema de meio ambiente ligado na sua visão mais ampla de proteção e de segurança para extensas camadas da nossa sociedade, principalmente no Rio de Janeiro. Então, nossa entrevistada de hoje é a Tainá de Paula. Olá, querida. Tainá, muito obrigada por ter concordado em participar do nosso programa. Eu vou fazer uma breve apresentação antes da gente entrar na nossa conversa, Tainá. Tainá é arquiteta, urbanista, uma ativista das lutas urbanas, da defesa das questões sociais, principalmente das mulheres, vereadora pelo PT no Rio de Janeiro e atualmente secretária de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, onde realizou assistência técnica para movimentos como União de Moradia Popular e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e é também gestora pública, especialista em patrimônio cultural e mestre em urbanismo. A Tainá é bastante ativa e conhecida porque ela consegue aliar a atividade política com produção de conhecimento, né? Então, artigos, estudos e pontos de vista muito atuantes dentro das redes sociais, inclusive. Tainá, para a gente começar a nossa conversa, e a partir de um diagnóstico feito sobre a realidade do Rio de Janeiro, eu gostaria que você dividisse conosco quais foram os principais problemas encontrados na cidade do Rio de Janeiro pela sua secretaria quando você assumiu a Secretaria Municipal, né, de Ambiente e Clima no ano passado. Quais foram os principais desafios e problemas que você encontrou? Claro. Primeiro, obrigada, Beth, pelo desafio, todo mundo do Soberania em Debate, do SOS Brasil Soberano, SENGE, e, sem dúvida alguma, o pessoal que acompanha esse programa e a atividade dos engenheiros e engenheiras aqui do nosso estado e do Brasil. Beth, os desafios são muitos do Rio de Janeiro, né? E aí eu acho que vale a gente fazer um recorte importante. Eu sou a primeira mulher negra à frente da pasta da Secretaria de Meio Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, uma cidade que possui, tanto do ponto de vista geográfico, né, uma cidade que está entre a serra, entre a montanha e o mar, uma cidade que foi construída e forjada no processo de periferização e favelização. Passamos o século XX inteiro discutindo a ausência de políticas públicas para moradia, a ausência de discussão mais profunda da proteção dos nossos recursos naturais, e não raro a relação entre expansão urbana e proteção ambiental foram temas conflitantes ao longo do século XX e começo do século XXI. O Rio de Janeiro urbanizou mal o seu território e hoje a gente precisa correr atrás dessa ausência de planejamento urbano, dessa ausência de sensibilidade urbana, principalmente para os mais pobres. E aí, se eu fosse te falar, talvez, a área mais difícil, mais dura, né, quando eu entro na Secretaria de Meio Ambiente, é justamente ter programas e ter linhas de atuação mais específicas para as áreas mais vulneráveis da cidade, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista
econômica. Estou falando basicamente das favelas e periferias, acho que todo mundo viu, a gente teve aí um problema recente no Jardim América, em Acari, toda a região, e acho que isso dá um pouco o retrato do que, infelizmente, é muito comum na cidade do Rio de Janeiro. Deslizamento de terras, áreas ocupadas nas franjas dos rios, as nossas faixas marginais de proteção, na sua grande maioria, ocupadas por uma ocupação informal, e aí, é claro, né, as áreas que estão disponíveis, que teoricamente deveriam estar protegidas, são aquelas que estão fora do mercado formal. Você, pela negligência do Estado, também pela atuação de forças narcomilicianas, forças de tal poder paralelo, que de paralelo não tem nada, né? A gente sabe muito bem como se constrói a ocupação irregular dos territórios na cidade do Rio de Janeiro, ora pela milícia, ora pelo tráfico, ora por um conjunto, né, pela reunião desses dois entes. A gente tem um extrato de uma dificuldade muito grande de fazer não só a proteção, a conservação ambiental que a gente necessitaria, né? A gente tem as duas maiores florestas urbanas do mundo, temos o Parque Estadual da Pedra Branca, temos a Floresta Nacional, Parque Nacional da Tijuca, os dois parques muito tensionados por essa ocupação informal, por essa ocupação irregular, e hoje a gente tem um terceiro elemento, que é a ocupação. Se no século XX, no começo do século XX, nosso grande desafio era a ocupação das encostas, o nosso desafio hoje é a ocupação das baixadas. A gente pega a bacia do Acari, a bacia do Rio Pavuna, a bacia do Rio Faria Timbó, os grandes complexos de favela e as áreas mais afastadas da cidade, Zona Oeste Profunda, né? Paciência, Senador Camará, em Uaíba, áreas que têm, né, uma grande proporção de unidades de conservação, eu já falei algumas aqui, mas que hoje nós temos muita dificuldade de lidar com o nível de proteção. Se eu te dissesse, Tainá, qual é o maior problema ambiental do Rio de Janeiro hoje? Sem dúvida alguma, a ocupação irregular das áreas de conservação das nossas unidades de conservação. Isso é dramático. E o segundo ponto, eu falaria que são as mudanças climáticas. Eu chego na secretaria, e, para quem não sabe, o nome da secretaria é Secretaria de Meio Ambiente e Clima, né? A gente tem esse desafio, algumas cidades, como Niterói, por exemplo, já inclusive se separaram, construíram uma secretaria específica para a agenda climática, o Rio de Janeiro ainda não, mas é muito importante dizer que o Rio de Janeiro é pioneiro na discussão do clima, atrelada à discussão ambiental, e uma das minhas funções foi dar robustez, foi dar densidade à política climática da cidade. E apesar da gente ter aí um avanço, né, fomos uma das primeiras cidades com um plano de ação climática em curso, né, temos um plano de ação aprovado desde 2021, um plano de desenvolvimento sustentável desde 2016, 2017, temos o COR, o Centro de Resposta e Resiliência, que nos momentos de crise da cidade, ele indica para nós como agir, como fazer, colocando as sirenes nos territórios mais vulneráveis. Todo mundo que mora em favela já escutou, já conheceu alguém que já precisou dessa rede capilarizada de ação climática e de atendimento em momentos de crise, mas o Rio de Janeiro precisa avançar. E aí a gente vê ainda gargalos nos projetos de adaptação, né? Como é que a gente adapta o Rio de Janeiro para que as enchentes que a gente percebe na cidade não sejam mais tão comuns, ou pelo menos minimizem os impactos na vida da população de um modo geral, e como é que a gente faz a mitigação, como é que a gente constrói uma cidade com menos impacto e menos dano ao meio ambiente ao longo dos próximos anos. Bom, é importante esse seu diagnóstico. Então, baseado nele, logo que você chegou e você está na secretaria, porque no seu trabalho, inclusive na vereança do Rio de Janeiro, sempre foi muito ligado aos movimentos populares e a esse tema, você acabou na secretaria ampliando programas que já existiam e inovando. Você criou muita coisa na secretaria.
A partir desse diagnóstico, a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente dessa sua experiência, e quais, então, os programas que você ampliou e quais você inovou no combate a esses problemas estruturais da cidade do Rio. Claro. Muito nessa linha de recorte, Beth, em relação às áreas mais impactadas pelas mudanças climáticas e pela crise ambiental da cidade, eu me dediquei às áreas de favela e periferia, e principalmente aos setores da população que são mais impactados dentro desses territórios. O nosso primeiro programa, nossa nova linha, né, de reflexão e debate aqui à frente da Secretaria foi o recorte de gênero, como a gente vai tratar o debate da educação ambiental nos territórios de favela, sem incluir as mulheres e principalmente as mulheres negras. E aí o primeiro programa que a gente lança são as Guardiãs das Matas, que vão trabalhar reciclagem, que vão trabalhar o atendimento nos momentos de crise, que vão falar, vão empretecer, popularizar esse linguajar que às vezes é tão técnico, né, da discussão de clima mundial, Global Stocktake, resiliência, ODS, Agenda 2030, como é que a gente populariza, como é que a gente carioquiza para que todo mundo possa acessar de uma forma mais horizontal, mais diversa. Esse debate a gente utilizou mulheres, e aí é um dado que para nós nos orgulha muito. A gente chegou na secretaria com 78% dos nossos multirantes, dos nossos agentes ambientais, aquelas figuras que estão na ponta nos territórios. Nós temos um pouco mais de 1.200 pessoas à frente desses programas, né? Depois eu vou falar quais são todos eles, mas quase 80%, né? 78% composto por homens. E quando a gente entra na secretaria, a gente consegue aplicar o debate da paridade de gênero, que é algo já quase que batido, né? Tão indicado por nossas agências de debate amplo, governamental, internacional, Unesco, ONU, dentro da própria ODS. Isso é uma meta a se cumprir na agenda ambiental, na agenda de fomento à equidade, o que nós não cumprimos no Rio de Janeiro. Então, inserir mulheres no programa estratégico, articulando outros programas. Hoje, as Guardiãs das Matas articulam a nossa política de catadores, elas articulam o programa Guardiões dos Rios, elas fazem com que o território delas acessem a secretaria e, obviamente, os programas vão se adaptando à realidade de cada território em geral. Guaratiba, por exemplo, tem os Guardiões dos Mangues, as Guardiãs dos Mangues, que trabalham especificamente com os manguezais ali da região. A Rocinha, que é uma das favelas com problema crônico de resíduo sólido, não só de retirada do resíduo, né, regular, formal da Conlup, mas a separação do lixo, a necessidade da gente ter uma coleta específica, a retirada do óleo, a reciclagem e a recolocação de determinados setores do resíduo para a indústria, papelão, vidro. Isso é feito a partir do trabalho das guardiães e da política dos catadores. Um outro programa que a gente tem muito orgulho é justamente a inserção da agenda ambiental nas favelas. A gente tinha sempre, claro, eventualmente, programas construídos especificamente para os territórios mais vulneráveis. A gente tinha o Centro de Educação Comunitária, focado em áreas periféricas, em áreas de favela, ocupações informais. A gente tinha os Guardiões dos Rios operando nesses territórios, mas nenhum programa pensando especificamente a qualidade ambiental das áreas. E aí, apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade com um repertório grande de intervenção em favela, a gente tem Morar Carioca, Favela Bairro, Promorar, enfim, uma série de cartelas de intervenção. Nenhum programa de urbanização tinha pensado até então da gente pensar a urbanização e reflorestamento de uma forma articulada às unidades de conservação, a áreas de corredores verdes da cidade. Por que não construir e pensar uma favela linkando
o Parque Nacional da Tijuca até corredores verdes que se entranham na cidade, se capilarizam na cidade, pensando a favela não como um problema, mas parte de um ecossistema mais amplo, verde urbano. Foi estratégico a gente pensar um programa com esse recorte, a gente apelidou de uma forma curiosa, começou por um apelido e pegou, que é o Cada Favela Uma Floresta, brincando com a ideia, com a tese de que a favela também pode ser uma unidade verde a ser ressignificada e, por que não, se tornar uma floresta ao longo dos anos. Uma floresta com comunidades tradicionais, habitável, né? E possível de ter uma relação mais humana e mais ambientalmente referenciada com seus indivíduos, assim como os quilombos urbanos, assim como áreas que são ocupadas e que não necessariamente são unidades de conservação. Um outro programa interessante, eu já até citei ele aqui, são os Guardiões dos Mangues. O carioca tem uma relação, e aí não é um problema do carioca em si, mas toda grande cidade, toda cidade com essa densidade de urbanização, que acelerou o seu processo de urbanização, tem uma relação pouco generosa com o seu mangue. O mangue Sim. tem uma série de especificidades, o cheiro, a lama, os animais, a sua biodiversidade específica, mas o que a gente precisa cada vez mais sugerir à população do Rio de Janeiro é que o mangue ele é fundamental, para a recuperação dos nossos recursos hídricos, ele é fundamental para a recuperação das nossas lagoas, para a recuperação dos nossos rios, ele é fundamental para a sobrevida da biodiversidade marinha, diversas espécies vêm ao mangue para reproduzir. Então, portanto, retirar o mangue, aterrar o mangue, não pode ser uma receita ainda utilizada no século XXI. Então, a gente criou uma linha específica dentro dos Guardiões dos Rios para tratar não só da retirada de resíduos, do manejo do plantio de espécies específicas dos manguezais, mas para trabalhar educação ambiental, atividades lúdicas, inserindo escolas, inserindo territórios na discussão do mangue. Para fechar, tem diversos outros programas, a gente vai falando aí ao longo da nossa conversa aqui, mas eu destacaria os Jovens Negociadores pelo Clima. É a primeira vez que uma cidade, vamos dizer assim, tão simbólica, tão significativa na pauta climática como o Rio de Janeiro, constrói lideranças, propõe lideranças, uma delegação de jovens vindos de diversas favelas e periferias do Rio de Janeiro para tratar da pauta ambiental e trabalhar o advocacy do Rio de Janeiro nos fóruns internacionais. Nós levamos os nossos jovens de Jacari, da Rocinha, do Complexo do Alemão, de Vila Cruzeiro, para a Semana de Clima em Nova York e levamos para a COP, construindo pela primeira vez uma rede de juventude das cidades do Sul Global, onde Rio de Janeiro, Cairo, Marrakech, Quito e diversas outras cidades dessa periferia subdesenvolvida se conectam e falam o seguinte: nós estamos sendo impactados e nós não podemos pagar a conta sozinhos. É muito importante a gente criar força nessa discussão, que precisa ganhar cada vez mais volume de massa crítica, e não tem nada mais estratégico do que a juventude. Se a gente pegar, por exemplo, a Greta, né, uma ativista nórdica brilhante, que vem desde a sua primeira juventude articulando outros jovens, pleiteando e posicionando dados e metas importantes dentro das mesas de negociação. E olha, é impressionante que, obviamente, a política multilateral tradicional da ONU é muito importante, mas a política ativista, bem posicionada, vem conduzindo movimentações fundamentais para o Brasil. A repactuação de uma política internacional mais ampla sobre a Amazônia, a responsabilidade dos países produtores de energia fóssil, inclusive inserindo finalmente na última COP, a responsabilidade do texto oficial da última COP, que é preciso descarbonizar nos próximos anos. Isso tudo surgiu
da pressão e da articulação da juventude climática internacional. Então, é fundamental que o Rio de Janeiro também seja protagonista dessa discussão, e eu estou felicíssima de ter sido meio veículo para essa delegação de jovens aqui da periferia carioca. Só uma curiosidade, que é fascinante esse seu projeto de envolver a comunidade, tanto as mulheres negras, os homens e os jovens. Eles passam por um processo de formação antes deles entrarem no trabalho em si. Como é que vocês da Secretaria conduzem esse tipo de formação para as pessoas, tanto as que vão fazer o advocacy junto às Nações Unidas, mas também no dia a dia das comunidades, porque precisa de uma conscientização, né? Eu imagino que as guardiãs dos rios e das matas, elas têm que dialogar com a comunidade o tempo todo, né? Sim, são duas formações com alguns pontos muito similares, a discussão do racismo ambiental, a discussão da agenda urbana internacional. A gente divide em 3 meses essa formação. A primeira formação, um acesso a um conteúdo mais amplo do debate ambiental e climático. No segundo mês, um diálogo mais específico em relação aos guardiães das matas, o trabalho territorial, como é que você acessa, como é que você identifica o crime ambiental, como é que você identifica o que é crime ambiental, o que é desinformação, como é que você media conflitos territoriais, como é que você constrói mediadores, né, no meio desse processo. E aí a gente fez um processo seletivo onde obrigatoriamente a pessoa precisa apresentar pelo menos 1 ano de algum nível de participação social no seu território, ou seja, na associação de moradores, seja numa mobilização, alguma atividade que envolva o seu próprio território, porque a gente quer, antes de mais nada, formar lideranças ambientais. No outro sentido, né, na última fase da formação, para ganhar um certificado, no caso das Guardiãs das Matas, elas precisam fazer um documentário sobre a sua atividade e o seu processo formativo e produzir o que a gente chama de agentes apoiadores das guardiãs. São as guardiãs formando as futuras guardiãs que se interessarem, que possam se inserir nos próximos processos seletivos. No caso dos jovens negociadores pelo clima, é uma formação mais robusta. A gente leva os jovens ao Itamaraty, o Itamaraty vem fazer o processo de formação, eles acessam o Instituto Rio Branco, que forma basicamente a nossa diplomacia, né, diplomacia brasileira. Eles têm aula de inglês, espanhol, é uma formação mais robusta e mais longa, né? Os jovens negociadores ficam 1 ano sendo formados e as guardiãs das matas, como educadoras ambientais, se formam em 3 meses. Os 2 saem certificados e profissionalizados, né? Prontos aí para o mercado de trabalho verde. Interessante. A gente colocou como tema do programa aliar uma questão que para nós não dá para dissociar, no sentido que tem sido usado do conceito de saúde integral, onde o meio ambiente é parte desse trabalho, né? Então, diante dessa nova epidemia de dengue que está assolando o país, né, com mais de 500 mil casos no Brasil inteiro, e o Rio de Janeiro com todos esses desafios, a gente queria saber como que a Secretaria se articula, como que ela está ajudando nesse debate de prevenção, conscientização em relação à epidemia, para que ela não se alace, não se aprofunde a epidemia de dengue. Estou falando sobre ela. Claro. Beth, belíssimo ponto, e eu sempre gosto de bater na tecla de que a crise da dengue é a crise do saneamento e, portanto, é a crise do planejamento urbano. A gente vem falando desde a Covid-19 que existe uma necessidade altíssima do Brasil olhar os seus esforços, mirar os seus esforços na ampliação da rede de saneamento básico,
entendendo que água parada significa necessariamente ausência, em muitos casos, principalmente nas áreas de favela de periferia, ausência de uma rede de saneamento considerada adequada às funções de habitabilidade urbana que a gente precisa e que a gente entende como saudáveis à população humana. E aí o que acontece nisso? Existe uma concentração clara de quem sofre mais com a crise hídrica, a crise sanitária nas nossas epidemias. Não foi diferente na Covid-19 e não está sendo diferente na dengue. Se a gente pegar os dados, se a gente territorializar os dados, obviamente os mosquitos migram, os mosquitos voam, mas objetivamente quem está mais próximo do foco da dengue tem maior grau de adoecimento, sem dúvida alguma, e o Rio de Janeiro não é diferente. Numa outra lógica, nós estamos ainda na contramão da discussão do saneamento global. Veja, nós fizemos uma mudança recente do Marco Nacional de Saneamento, nós permitimos e flexibilizamos, né? Inclusive incentivamos, na minha opinião, os processos de privatização e consorciamento bipartido ou tripartido, né? Algumas empresas com a captação e o tratamento de água, outras empresas com a distribuição, outras empresas com o tratamento de esgoto, enfim. Este sistema, que hoje é rechaçado em diversos países do norte global, é hoje ainda considerado um ativo, inclusive incentivado por diversos setores da iniciativa privada e do setor público. É a legislação que está em curso e, na minha opinião, isso me acende um alerta de que, nos próximos anos, se nós não quisermos entrar nos ciclos epidêmicos das doenças de veiculação hídrica, e a dengue não é uma doença diferente, no sentido da ausência de saneamento, no sentido da ausência de infraestrutura urbana adequada, nós vamos precisar rever a lei de saneamento brasileiro. Porque, veja, as empresas estão disponíveis, estão investindo onde nós temos mercado consumidor. Se não tem mercado consumidor, as empresas não têm interesse de fornecer a estrutura nem de garantir infraestrutura para aquela população vulnerável. E quem está morrendo? Quem vai ter a dengue reincidente? Nós temos aí um novo tipo de dengue, as pessoas estão achando que ainda estamos na dengue típica dos anos 90, no começo dos anos 2000, e não é isso. Nós temos inclusive muita gente achando que já está imunizado. Isso, exatamente, uma grande desinformação sobre isso. E aí, digo, Beth, a partir do momento que as pessoas forem reinfectadas, a partir do momento que nós tivermos um aumento da dengue hemorrágica por conta da reinfecção, antes que isso vire algo mais grave, mais acelerado no Brasil, nós vamos precisar rever a nossa relação com a água, a nossa relação com o saneamento. E isso vai se juntar às mudanças climáticas, Beth, porque muito provavelmente, né, os estudiosos do clima estão fazendo uma relação com a passagem do El Niño e a mutação do vírus da dengue. A maior incidência de chuvas, a maior concentração de água parada na cidade, principalmente nas áreas urbanas, fez com que a gente tanto tivesse a mutação quanto tivesse a aceleração do número de casos, do aumento de mosquitos. Bem, se nós vamos ter mais chuvas daqui para frente, todos os dados nos mostram isso, né? Se nós vamos ter mais ondas de calor, mais ilhas de calor e, portanto, mais precipitações, associado ao aumento de mosquitos e o aumento da transmissibilidade da dengue, nós vamos ter múltiplos adoecimentos. Ou eu estou adoecendo das doenças de veiculação hídrica que vêm com as chuvas, leptospirose, malária e, obviamente, dengue também, e uma sobreposição de doenças ocorrendo, né, dando um extrato que são as doenças e novo momento do adoecimento pelas mudanças climáticas. Não é só o índice Taylor Swift, não é só o calor, né? A gente,
Infelizmente, a gente chegou no final do ano passado compreendendo que o calor também tende a matar. A gente banalizou muito isso, havia um negacionismo, principalmente nas cidades mais tropicais, né, mais próximas à linha do Rio de Janeiro, que já tem uma tradição de lidar com temperaturas mais elevadas. Nós banalizamos as presenças do El Niño. O El Niño passa desde 2017, passou em 2019, e muito provavelmente nós já tivemos mortes, óbitos, por conta dessas últimas ondas de calor. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte: vão morrer mais pessoas por conta da crise climática, que também é a crise de saneamento, que também é a crise da ausência de infraestrutura. Seja pela adaptação, seja pelas enchentes, pelos alagamentos, seja pela doença, pelo adoecimento que as chuvas trazem. Nesse ambiente de saúde integral, eu sei que você também tem um projeto que trata de segurança alimentar, né, de mitigação da fome, de fornecimento de alimentos saudáveis, que são as hortas comunitárias. Você pode falar um pouquinho sobre o projeto? Sim. Até foi premiado, né? Tem sido... Sim. Tem sido bastante falado esse programa, porque a gente deu um upgrade no programa do Hortas Cariocas, que é um programa de alimentação comunitária, talvez dos mais longevos do Brasil, né? Em curso, em atividade, neste modelo que a gente tem de financiar o hortelão, para além da produção que ele pode vender, 50% é nosso, 50% é do hortelão, é do mutirante, mas, para além disso, ele também ganha uma bolsa auxílio para se dedicar melhor e mais tempo à sua própria horta. E a gente investiu nesse ano, né, no ano passado, em 2 ativos que foram fundamentais. A transição agroecológica, como é que a gente aumentava a performance, diminuindo o agrotóxico e aumentando a área útil e a multiplicidade de espécies. A gente hoje, numa horta robusta, consegue chegar a 100, 120 espécies entre leguminosas, hortaliças, enfim, produtos alimentícios de um modo geral. E na construção de escala, como é que a gente atinge hortas maiores cada vez mais, dando conta das nossas áreas mapeadas de maior vulnerabilidade na cidade. A gente tem um programa de mapeamento dessas áreas, chamado Territórios Sociais, e a gente vem implementando hortas com grande produção justamente em todos esses territórios, para pegar aquele morador que está no mapa da fome, com extrema vulnerabilidade social e ambiental. E aí, os dados nos mostram, né? A gente entra com uma captação de 2 toneladas, num mês bom, 3 toneladas de alimento, e a gente finaliza o ano de 2023 atingindo 12 toneladas de alimento. É um número para lá de bom em se tratando de produção urbana. Esse projeto das hortas, eu estou aqui pensando, né, você fala da ocupação do território irregular, com o que você fala muito bem e trata muito bem do racismo ambiental, né, que exclui contingentes de pobres e pretos e das áreas do acesso aos benefícios da cidade, né? Como é que vocês têm lidado na Secretaria com a questão da especulação imobiliária e frente a um plano diretor, né, que acho que acabou de ser aprovado aí, que às vezes não beneficia muito as comunidades na sua luta por direito à cidade? Muito difícil, né, Beth? Porque tem 2 caminhos aí numa cidade como o Rio de Janeiro para a gente admitir e enfrentar. Primeiro, o especulador, você está cobertíssima de razão. Você tem uma cidade que foi influenciada e aceleradamente urbanizada
para dar conta dos seus processos especulativos. Ora da direção da Zona Sul, ora da direção do subúrbio, ora da direção da Barra, Recreio Jacarepaguá. A história da ocupação do Rio de Janeiro é focada nessas fases de hiperurbanização, sempre desacelerando as áreas de proteção, diminuindo as áreas de proteção e, literalmente, desmatando. Nós perdemos bosques e bosques, áreas de floresta inteira, se a gente for parar para pensar esse processo de ocupação ao longo do século XX. Isso entrou na memória do especulador e isso também entrou na memória do carioca. Hoje nós temos aí 3 grandes vilões, né? O sujeito light, que poda, por exemplo, faz as podas criminosas ao longo da cidade. Nós temos a Colurb, que é essa grande empresa da logística, que também faz as suas podas, às vezes nem tão necessárias assim. E o terceiro vilão nesse processo de ocupação e preservação verde da cidade, que é o próprio morador. Se a gente pegar a história da ocupação do subúrbio, como o subúrbio antes era repleto de quintais, e em diversas áreas, vou citar aqui talvez um bairro dos mais emblemáticos, e os jovens há mais tempo vão lembrar, Braz de Pina, um bairro como Braz de Pina, que foi construído, projetado do zero pelo saudoso arquiteto Carlos Nelson, e pensado com árvores originariamente, e hoje não tem uma sequer árvore, meia dúzia de árvores para se contar a história do próprio bairro, e é uma das principais aí ilhas de calor da Zona Norte. Por quê? Porque ele passou por um processo de ocupação, a ocupação veio, e as árvores, em determinado momento, seja pela ausência de projeto de educação ambiental, seja pela mania de se entender desenvolvimento, qualidade de vida, sem considerar as árvores, sem considerar o verde, sem considerar o sombreamento urbano. Isso fez com que o Rio de Janeiro se tornasse, apesar de ser uma cidade tão próxima a essas grandes áreas verdes, essas grandes áreas de floresta, se tornasse uma das cidades mais quentes do Brasil, compreendendo que nós temos, ao mesmo tempo, muitos ativos ambientais, nós temos o mar, nós temos as florestas, nós temos uma grande densidade vegetal ainda, mais de 40% da área do Rio de Janeiro é de área de preservação, é de área protegida, né? Mas, objetivamente, a gente vem perdendo área verde ano a ano. O plano diretor reflete essa historinha que eu falei aqui. O plano diretor do Rio de Janeiro, ele, na minha opinião, ainda constrói uma cidade extremamente burocratizada, uma cidade que dá conta do seu processo de ocupação, quantos gabaritos eu vou ter em cada bairro, qual vai ser a taxa de ocupação, a distância entre muros que eu vou poder fazer no prédio, mas, objetivamente, ele não posiciona o Rio de Janeiro para ser uma cidade resiliente, mais verde. Isso é uma pena. Talvez nos próximos 10 anos, talvez depois de Tainás, figuras com a mesma linha à frente da Secretaria de Meio Ambiente, a gente possa massificar a ideia de que o Rio de Janeiro precisa compreender o seu maior ativo, ser uma cidade verde, ser uma cidade floresta. Sim. Bom, a política nacional, né, você já deu algumas pistas aqui que você está preparando os negociadores para lidar com a questão internacional, e o Rio de Janeiro é sede do G20, né? Vai ser uma das cidades que vai receber agora, logo em fevereiro, um dos grupos temáticos, e lá em novembro o G20, a cúpula do G20, que são os 20 maiores países industrializados e emergentes do mundo, vão se reunir no Rio de Janeiro. A Secretaria está preparando projetos, propostas de intervenção nesses grupos, ligando o local com o global? Claro. Beth, eu tenho muito interesse da gente lançar no G20 o Fundo Climático do Rio de Janeiro, compreendendo a necessidade de nós termos fundos de financiamento locais, sublocais, para além do Fundo Amazônia, para além dos fundos nacionais de recursos.
Isso é fundamental, isso é estratégico. O Rio de Janeiro pode e deve captar de outras cidades, principalmente do Norte Global, de empresas do Norte Global. É importante que o Rio de Janeiro esteja preparado para captar recursos e investir nos seus projetos de adaptação. Isso é uma realidade e veja, né? Se a gente parar para pensar aqui, de acordo com um dado realizado pelo ICLEI, o Instituto Climático Internacional, o recurso necessário para se adaptar ao Rio de Janeiro gira em torno de 140 bilhões de dólares. Isso é algo, né, para quem não está por dentro das finanças do município, o município do Rio de Janeiro, o orçamento inteiro do município do Rio de Janeiro é de 45 bilhões. Ou seja, estou dizendo que para resolver problemas de enchente, alagamentos, deslizamento... Eu ia te perguntar, você já adiantou a questão do financiamento mesmo, né? Exato. Objetivamente, que o prefeito nomeou, que meu chefe nomeou, mas ele não tem dinheiro para bancar os projetos de adaptação. Essa que é a verdade. Assim como também o governo federal não consegue, apesar da necessidade da gente ter PAC, presidente Lula veio ao Rio de Janeiro num gesto muito importante, lançar o novo PAC e falar das obras de infraestrutura que o PAC agrega, né, gerencia. É muito importante a gente manter a luz focada também nos financiamentos internacionais. Uma outra chave de atuação que é importante é o pacto da proteção dos nossos recursos hídricos. Eu virei a chata do saneamento básico brasileiro. E aí, acho que talvez, passando pela minha formação, mas também pela minha atuação ao longo do meu processo profissional, entrando na Covid, entrando, claro, na seara da dengue, eu estou muito convencida de que nós não podemos permitir mais um ciclo de 50 anos sem, por exemplo, pensar na despoluição da Baía de Guanabara. É humanamente impossível nós falarmos em desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, sem pensar em água limpa para todo mundo. E avalio que o Rio de Janeiro já começa a compreender isso de uma melhor forma e de uma maior forma. As pessoas têm se incomodado cada vez mais. Nós temos um projeto em parceria com a sociedade civil chamado Esse Rio é Meu, que articula escolas ao redor de rios, né, de canais, de valões, para refletir sobre do porquê que aquele rio está assim. E por que a gente escolhe a primeira infância para fazer essa reflexão? Vai ser essa primeira infância, o sujeito que está de 6 a 10 anos, 11 anos de idade... Esse é um trabalho nas escolas? Nas escolas. Um projeto de educação ambiental específico para as escolas que trabalha saneamento básico. A nossa chave de debate é sobre o rio, sobre o mar, sobre o recurso hídrico que está perto da escola, qualquer que seja ele. E essas crianças são fundamentais para a formação de uma massa crítica que não foi formada na nossa geração, Beth, que não foi formada no chão da nossa escola. Nós, inclusive, tivemos uma outra formação. Joga o entulho no rio, constrói a sua casa de costas para o rio. O Rio de Janeiro, na ampla maioria dos seus bairros, não construiu as suas casas de frente para o rio, porque o rio era hostil, né? Era onde eu jogava o esgoto, era onde eu jogava o lixo. Então, eu quero me ver livre desse rio. E acho que essa geração que a gente está formando, educando e construindo para ser um cidadão global, que pensa no bem comum, que pensa nessa cidade como um processo, um projeto coletivo, precisa escolher o saneamento básico como um ativo da Agenda 2030, da Agenda 2050 que a gente quer. E a gente precisa pensar o G20 como um grande trampolim para a COP de Belém. Beth, nós vamos receber uma COP. Talvez o Brasil não tenha introjetado que é isso, né? Não caiu a ficha ainda. A ficha não caiu. Mas, no ano, não sei se vai ser em Belém, porque Belém está com dificuldade. Eu estou brincando com o prefeito que a gente está aqui, ó,
de braços abertos para receber. O Rio de Janeiro está de portas abertas, os hotéis estão preparados, não vai ter problema nenhum, a gente recebe muito bem, mas brincadeiras à parte, a COP Brasil, porque independente de ser Belém, de ser Rio, de ser São Paulo, a COP Brasil será uma COP, precisa ser uma COP virada de chave, como os defensores climáticos falam, precisa ser uma COP de turning point para a virada da nova era que a gente quer. Uma COP na América Latina, uma COP no epicentro da produção do petróleo. Nós estamos aqui entre Brasil, Venezuela e esse ecossistema do petróleo da América Latina. Uma COP que vai ser protagonizada pelo Lula. E aí já estou falando para quem está aí nos acompanhando que, gente, pode não gostar, pode não ter votado no presidente Lula, mas o presidente Lula é a maior liderança climática hoje viva em atividade do mundo. E aí, mesmo com todas as dificuldades de aplicar a agenda, porque nós somos um país latino-americano subdesenvolvido, do sul global, nós temos muita voz, nós somos muito ouvidos. E aqui a gente tem desde a necessidade de adaptar as nossas cidades, passando pelos 2 principais biomas do planeta, eu estou falando da Mata Atlântica e estou falando da Amazônia, passando desde o impacto direto do derretimento das geleiras no sul, e o El Niño, o impacto que o El Niño tem feito no sul é um extrato para a gente, as chuvas, os desastres e tudo mais, passando pelo que acontece com a indústria extrativista, eu estou falando da Braskem, eu estou falando de Brumadinho, eu estou falando da Vale, passando, obviamente, pela crise Yanomami. Nós temos, hoje, questões dramáticas do ponto de vista ambiental e climático para serem tratados e resolvidos. E, na minha opinião, se a gente resolve o clima no Brasil, a gente consegue resolver o clima no mundo inteiro. Então, gente, prestemos atenção na COP e, mais importante, o G20 precisa ser um grande chamado para a gente consertar as principais economias do mundo, para articular soluções e responsabilidades. Não adianta a gente estar falando aqui de reciclagem no Rio de Janeiro, de reciclagem na Rocinha, ficar em cima dos moradores, por favor, diminua o seu consumo, separe o seu lixo, a gente faz uma atuação muito direta nos territórios nesse sentido, mas não adianta nada a gente ter a Kellogg's, a Coca-Cola, a Faber-Castell fazendo extração de madeira, produzindo plástico de uso único e enviando para os países do sul global, como eles ainda continuam enviando. Então, pensar a responsabilidade do capitalismo internacional também é muito estratégico, tanto no G20, tanto no encontro dessas nações, quanto na COP. Nós já estamos essa conversa fluiu tão rápido. Então, eu queria te perguntar o que a urbanista, arquiteta, militante de esquerda, em defesa das mulheres, da natureza, Tainá de Paula, considera como o seu legado nessa passagem pela Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ambiente e Clima. O que você considera que você vai deixar de legado aqui para o Rio de Janeiro? Sim. Olha, tem que ser de uma honra, né? O Rio de Janeiro, e aí todo mundo vai... Obviamente, esse programa é visto por pessoas que não necessariamente são do Rio, mas vocês devem ter percebido que eu sou uma apaixonada, assim, incontrolada, desenfreada pelo Rio de Janeiro. Eu babo mesmo, porque a nossa cidade é incrível, de fato é maravilhosa, mesmo com toda a sua contradição, mesmo com o seu caos, que lhe é peculiar, o Rio de Janeiro é uma cidade extraordinária. Mas, para além desse meu encontro, né, com a grande generosidade que a cidade tem tido comigo, eu acho que eu tenho, mesmo dentro desse Star System, né, gente... Eduardo Paz foi secretário de Meio Ambiente, Sirquis foi secretário de Meio Ambiente da cidade. Tivemos figuras aí do Star System mesmo, da pauta político-climática do Brasil. E eu me encontro nesse lugar hoje. E talvez a minha contribuição seja no recorte favela. A gente conseguiu emplacar pela primeira vez o capítulo de favelas do Plano Diretor da cidade, que é algo que eu participei de forma
muito direta, construí o capítulo com diversas organizações da sociedade civil, com técnicos da Prefeitura do Rio, então é um capítulo que mergulha muito e que, de certa forma, sintetiza toda a nossa reflexão sobre cidade a partir desses olhares mais sensíveis à pauta de favela e à pauta da periferia. E aí, eu acho que não tem muito jeito um próximo gestor, uma próxima gestora, deixar de olhar, abrir mão dos nossos decretos, das nossas resoluções, dos nossos programas. Eu acho que são programas e realizações que chegaram para ficar. Então, estou muito orgulhosa de ser uma secretária, primeira secretária de Meio Ambiente e Clima Favelado na cidade do Rio de Janeiro. Tem o seu grande significado, né, Tainá? Então, o nosso programa, infelizmente, nós já estamos chegando ao final, e a gente queria que você, então, para encerrar, deixasse as suas considerações finais aqui para quem está nos assistindo, nesse tema tão importante como é a proteção ambiental. A gente puxou um pouco para a questão da saúde, que é uma questão atual da epidemia da dengue, mas nós vimos pela sua explanação que a questão ambiental ela é muito ampla e ela é multifacetada e merece toda a nossa atenção. Então, Tainá, suas considerações finais? Obrigadíssima, Beth, pelo papo, pela oportunidade de falar um pouco das nossas realizações à frente da Secretaria. Falar para todo mundo que, apesar de ser um tema tão sensível para nós, né, que às vezes a gente olha e vê com tanta impossibilidade, inviabilidade, será que a gente vai conseguir excluir a Baía de Guanabara? Será que a gente vai conseguir finalmente acabar com o extermínio do Zé Yanomami? Será que finalmente nós teremos parques urbanos, teremos ruas mais verdes, ruas com mais árvores? Eu acho que tudo é possível. Eu sou uma arquiteta, né? Eu venho de uma profissão onde pensar os sonhos faz parte do nosso dia a dia. Então, para mim, é muito natural imaginar um Rio de Janeiro que reflita esse bem comum, que reflita as causas coletivas que a gente traz, que a gente constrói. E se a gente planta árvores no hoje, né? E independente da forma, a gente vem estimulando em novas tecnologias, em drone, inteligência artificial, mas a gente não esquece nunca a forma original, tradicional de se pensar uma outra cidade, uma outra Rio de Janeiro. Como eu gosto de falar, não tem plano B para o meio ambiente. Vamos embora. A hora é agora, já. Muito obrigada de coração, Tainá. Você é um alento aqui. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Ele nos estimula, né, e nos inspira a esperar o melhor para a nossa cidade do Rio de Janeiro de forma planejada, profissional e com essa paixão que você tem, como falou, pela cidade do Rio de Janeiro. Então, a todas e todos que nos acompanharam até agora, a gente se despede, esperando que todos estejam aqui conosco na semana que vem para mais um Soberania em Debate, um projeto do SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Obrigada, Tainá. Muito bom, obrigada, Beth. Obrigada, pessoal.